Bom dia a todos. Mais uma vez nós damos graças ao nosso Deus pelo privilégio que Ele tem nos dado de mais uma vez estudarmos juntos a Palavra de Deus. E isso através do convite dos irmãos responsáveis pela conferência. Se o Senhor permitir, nesses dias nós vamos estudar um pouco sobre o coração. E nós vamos ler muitos versículos em Provérbios durante as nossas meditações nesses dias. E para iniciar os nossos pensamentos sobre o coração, o nosso coração, nós vamos olhar para Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4. E nós vamos ler alguns versículos aqui e às vezes vamos repetir estes versículos durante os dias. Provérbios capítulo 4, vamos ler do versículo 20 até o versículo 27. Provérbios 4, de 20 a 27. Diz a palavra de Deus: Filho meu, atenta para as minhas palavras, às minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, ou as fontes da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca, e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direitos, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. O Senhor nos ajude a compreender sua palavra nesta manhã. Amém. Antes de nós considerarmos aqui o que nós lemos sobre o coração e principalmente o que está no versículo 23, que nós queremos pensar sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas ou as fontes da vida. Como está o nosso coração? Como está o nosso coração? Cada um de nós, interiormente, neste lugar mais íntimo do ser, nós sabemos o que está acontecendo no nosso coração. Só para ajudarmos a guardar, sobre o nosso coração físico aqui, que está pulsando em nosso peito todos os dias,
tem algumas curiosidades e também algo que é para a nossa meditação nesses dias. Segundo o Conselho Brasileiro de Cardiologia, o nosso coração, ele tem um peso médio de 340 gramas. 340 gramas, em média. É o primeiro órgão a se formar na fase embrionária. Na 4ª semana de gestação. Lá dentro do útero de uma mãe, já começa uma célula cardíaca a pulsar. E começa os batimentos deste coração. Em média, o nosso coração pulsa 72 vezes por minuto. 72 vezes por minuto, uma média. Uns menos, outros mais. Por hora, 4.320 batimentos. Em 24 horas, de ontem para hoje, o nosso coração pulsou 103.680 batimentos. Em 5 dias das conferências, começando ontem até sexta-feira, nosso coração vai pulsar 518.400 batimentos. Tem irmãos aqui com 80 anos ou mais de 80 anos. Uma pessoa que chega aos 80 anos. O coração tem batido, tem pulsado 2 bilhões e 500 milhões de batimentos. E agora, para a nossa meditação. Doenças cardíacas, sem contar outras doenças. Doenças cardíacas relacionadas ao nosso coração. Isso todos podem olhar. Segundo o Conselho Brasileiro de Cardiologia, em 24 horas, 800 pessoas no Brasil perdem sua vida. De ontem de manhã até agora, de manhã, 800 pessoas partiram para a eternidade por problemas cardíacos. Durante os dias de conferência, de segunda a sexta-feira, serão 4.000 pessoas que partirão para a eternidade. Realidade que deveria levar cada um de nós a olhar para o nosso coração e sentir a nossa responsabilidade individual de levarmos o evangelho da graça, o evangelho da salvação das almas, para que muitos não vão para o inferno, a separação eterna de Deus. E também são realidades
que nos levam a pensar na brevidade da nossa vida. Vamos ler alguns versículos pensando neste fato. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículos 6 a 8. Isaías 40, de 6 a 8. Voz que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda carne é erva, e toda a sua beleza, como as flores do campo. Seca-se a erva, e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores. Mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Toda carne é como a erva. Na verdade, o povo é erva. E toda a beleza é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a flor, e a beleza foi embora. Os jovens, né? Olham para a beleza das jovens, as jovens olham para a beleza dos jovens, mas nunca esqueça, somos erva. E toda beleza é como a flor da erva. A erva vai secar e a flor vai cair. Salomão, escrevendo, ele disse que fez muitas coisas. Construiu palácios, fez estrebarias para os seus cavalos, construiu cidades, mandou fazer escudos de ouro, viveu os seus dias com grande riqueza, porque o Senhor deu para ele. Porque, em primeiro lugar, ele pediu sabedoria. E o Senhor deu sabedoria, mais do que todos os outros. Mas também deu riqueza. Viveu os seus dias sem faltar nada. Mas no final ele falou, é tudo vaidade. Vaidade de vaidade. É tudo vaidade. Mas Isaías falou uma coisa para nós. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Eternamente. Já paramos para analisar a eternidade? Para nós, seres humanos, o nosso tempo curto aqui
Nós pensamos na eternidade e pensamos passado, né? Presente, futuro. E a palavra de Deus mostra para nós sobre isso. Mas existe um tempo fora do nosso tempo, que não tem limites. Não tem limites. É eterno. Não há começo, não há fim. Isaías diz que a palavra do nosso Deus, ela subsiste eternamente. Quer queira o homem ou quer não queira, a palavra de Deus subsiste eternamente. Muitos tentam destruir a palavra de Deus. De muitas formas, muitos têm tentado destruir a palavra de Deus, queimando os livros, né? Queimando os pergaminhos, queimando Bíblias, não deixando Bíblias entrarem nos seus países, né? Os homens em eminência. Muitos têm tentado destruir a palavra de Deus, blasfemando contra ela, falando mal da palavra de Deus. Muitos têm tentado destruir a palavra de Deus, falando, não há Deus. Eu não creio nessa palavra. Que importa para Deus, para a sua palavra? A palavra de Deus subsiste eternamente. Eternamente. E quando Salomão falou em Provérbios, o que nós lemos, sobretudo o que se deve guardar. Guardar. Vamos pensar no que é guardar. Guardar não é somente pegar algo, né, que nós temos em nossas mãos e guardar numa gaveta ou colocar num cofre, deixar ali guardado. A palavra guardar tem sentidos, tem significados. E quando nós pensamos na palavra guardar, existe um pensamento sobre cuidar zelosamente para manter intacto. Cuidar zelosamente para manter intacto. Alguém tem uma coleção de taças de cristal e ele vai ali naquela estante com as suas taças de cristal e passa uma flanela ali naquela taça para cuidar. Está guardado ali, preservado. Ali está intacto. Ele não quer que aconteça nada com nenhuma das suas taças, ou dos seus quadros, ou de relógios, ou de qualquer outra coisa que a pessoa tem. E em grande estima, e ele vai cuidar, ele vai zelar para manter intacto. Guarda o teu coração. Nós podemos guardar o nosso coração para não deixar entrar nada lá no nosso coração
para não contaminar. Para que quando for sair do nosso coração, não saia palavras torpes, coisas que não têm valor, algo que ataca a palavra de Deus, afeta, né? Ou tenta afetar a palavra de Deus, o nosso coração. E sabe a maneira de nós guardarmos o nosso coração? Vamos ler Provérbios, agora no capítulo 23. Provérbios, capítulo 23. O versículo 26. Provérbios 23, 26. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Dá-me, filho meu, o teu coração. Você tem tentado preservar seu coração? Às vezes tem muitos anos, sua vida tem passado, e você tem tentado preservar o seu coração. Mas às vezes, por um motivo ou outro, não tem conseguido. E nós não vamos conseguir mesmo, se não entregarmos o nosso coração ao Senhor. Todos nós aqui, nesta manhã, temos entregado o nosso coração ao Senhor? Será que nós temos entregado a administração do nosso coração para o nosso Senhor? Para o nosso Criador? Para aquele que conhece todas as coisas? Aquele que conhece o segredo do nosso coração. Aquele que sabe os nossos intentos. É o que o escritor aos Hebreus falou no capítulo 4. A palavra de Deus é viva, é eficaz, é penetrante. Ela é apta para discernir os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. E às vezes nós estamos falando com alguém que não tem entregado o seu coração a Cristo para a salvação. Ainda está tentando fazer alguma coisa para salvar, para guardar, para preservar o seu coração. Mas, meu amigo, é só Cristo que pode. Sabe, Cristo, Ele pode guardar o nosso coração, porque quando nós cremos nele, Ele vem habitar no nosso coração. Nós não podemos cuidar de uma casa à distância. Alguém que não pode ir ali, não mora ali.
Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele falou que quando nós cremos nele como nosso Salvador pessoal, o Espírito Santo de Deus vem habitar no mesmo instante no nosso coração. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E ainda diz que é para o dia da redenção. O Senhor Jesus Cristo, Ele entra no nosso coração e Ele guarda o nosso coração, Ele preserva o nosso coração para a sua glória. É a sua volta quando Ele vai nos levar para a sua presença. Você acha que o Senhor Jesus Cristo, Ele não é capaz para guardar o seu coração? Por isso que você ainda está segurando eles, achando que você dá conta? Olha o que Paulo falou em 2 Timóteo. Segunda carta a Timóteo. Capítulo 1. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 8 a 12. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, um santo chamado, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe para a luz, ou à luz, a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O Senhor Jesus Cristo, Ele já demonstrou capacidade. Ele tem um evangelho que é segundo o poder de Deus. Todas as mensagens e palavras que nós ouvimos aqui neste mundo, ouvimos dos homens, histórias dos homens, a vida de algum homem, um livro que alguém escreveu de alguma pessoa. Mas é humano, é erva, é flor da erva. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. E o nosso Deus tem apresentado o seu Filho através da sua palavra, o Espírito Santo de Deus,
que veio habitar todo crente, ele inspirou seus servos para escrever acerca do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele inspirou os servos do Velho Testamento para escrever acerca do futuro, que o Senhor Jesus Cristo viria. E ele inspirou os servos do Novo Testamento para escrever de um Salvador que já veio. E inspirou os servos para escrever do futuro que ainda tem. As promessas que o Senhor tem feito através da sua palavra, de Gênesis até Apocalipse. Promessas que o nosso Deus tem feito para aquele que crê no seu Filho Jesus Cristo. Não existe salvação fora do Senhor Jesus Cristo. Não existe. Não existe nenhuma mensagem que possa satisfazer o coração humano, a não ser Cristo. Não existe. Não existe beleza maior do que a de Cristo, porque toda beleza do homem, relacionado ao homem, a beleza é como a flor da erva. Mas o nosso Salvador é eterno. Não existe beleza maior do que a mensagem do Evangelho, que apresenta para nós um Salvador capaz, que quando nós cremos nele, ele entra em nosso coração e ele preserva o nosso coração até a sua volta para nos buscar. E ele demonstrou a sua capacidade quando ele veio ao mundo. Ele venceu a Satanás, ele venceu a carne, ele venceu o pecado, ele venceu a morte. Vitorioso, ele voltou aos céus e está sentado no trono da majestade nas alturas, feito mais sublime do que os céus. Isaías 53, para nós já irmos finalizando os nossos pensamentos. Isaías 53, nós lemos sobre o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Isaías 53, vamos ler do versículo 10 a 12 somente. Isaías 53, de 10 a 12. Aqui falando do nosso Deus. Todavia, ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos,
e pelos transgressores intercedeu. Você acha que o nosso Salvador não é capaz de cuidar do seu coração? Só o Senhor Jesus Cristo pode cuidar do nosso coração. O Senhor Jesus Cristo, Ele revelou a vontade, o desejo do seu coração, e que também era o coração do Pai, era o coração de Deus, quando Ele se pôs lá na cruz por expiação do nosso pecado. O trabalho da sua alma. O Senhor Jesus Cristo lá no jardim de Getsêmani, o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue. Se tornou um servo obediente. Um servo que entregou-se à vontade do Pai. E quando nós lemos aqui sobre a sua alma, Ele derramou a sua alma na morte. A primeira coisa que vem à mente de todos ao lidar com a morte de uma pessoa é cobrir aquele corpo. O Senhor Jesus Cristo, Ele cobriu a morte com a sua alma. E sabe o que era a sua alma? Era a sua vontade. Era o desejo do seu coração. Do coração de Cristo, a fonte de vida. A sua alma foi a capa que cobriu a morte, vencendo a morte, abolindo a morte. Para que eu e você pudéssemos crer num Salvador capaz, entrou no reino da morte, cobriu a morte com a sua alma, mas ele já tinha entregado o Espírito ao Pai. Saiu vivo do reino da morte. Levou cativo o cativeiro. Vitorioso. Morreu e ressuscitou. Aboliu a morte e trouxe para a luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Podemos ou não podemos entregar a administração do nosso coração para o Senhor Jesus Cristo, sem suspeitas? Ele é o Rei dos Reis.
é o Senhor dos senhores. Hebreus 10, 4 e 7, para encerrarmos estes pensamentos. Hebreus 10, 4 a 7. Hebreus 10, 4 a 7. Porque é impossível que o sangue de touros e dos bodes tire pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Irmãos, nós estamos aqui nesses dias reunidos aqui no Junco para o estudo da palavra de Deus. Será que há em nós o mesmo sentimento de nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo? Ou será que estamos aqui com sentimentos secundários, paralelos, usando da nossa própria vontade, dos desejos que há no nosso coração? E no decorrer dos nossos estudos, nós vamos ver que o nosso coração é enganoso. É enganoso. Diz a palavra de Deus que é mais do que todas as coisas. E o Senhor não para aí não. Ele fala que é corrupto. Jeremias 17, 9. Nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas e corrupto. Alguém lembra o que nós já estudamos aqui esses dias de Satanás? Da serpente? Serpente era a mais astuta. Irmão, o meu coração é astuto. Mas o seu também é. O meu e o seu coração é enganoso e é corrupto. E nós bem sabemos o que é corrupto, né? Aceita suborno, muda de atitude, muda de pensamentos, apresenta algo que não é para enganar. Nós ainda vamos olhar, os irmãos já têm lido muitos versículos que nós vamos ler, mas nós vamos repetir. Judas falou. Sabe o iceberg? O temor dos mares. O que levou o Titanic para o fundo do mar? Sabe o iceberg? De fora da água, só fica 10%.
90% está dentro d'água. O coração corrupto racha casco de navio. Coração corrupto leva o homem que Deus criou com tanto amor para o inferno, o lago de fogo. Coração corrupto leva os homens e mulheres neste mundo ao caos existente. Pensemos bem, para que cuidemos do nosso coração. E a maneira de cuidar bem do nosso coração é entregando ele ao Senhor, para que ele cuide. E ele já pediu: filho meu, dá-me o teu coração. Que o Senhor abençoe sua palavra aos nossos corações. Amém. Bom dia. Gênesis capítulo 49. Vamos ler a partir do versículo 3. Gênesis 49. Versículo 3. Rúben, tu és meu primogênito, minha força, o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza, o mais excelente em poder, impetuoso como a água. Não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então contaminaste, subiu à minha cama. Nessa manhã, nós contamos com as bênçãos de Deus para nós compreendermos melhor a sua palavra. Nós sabemos, creio que todos aqui sabem o que esse homem fez. Ele era o filho mais velho de Jacó. E ele acabou se envolvendo com uma concubina do seu pai. Ele teve relações com ela. Ele desonrou a casa do seu pai, a autoridade do seu pai. E Jacó ficou sabendo disso na ocasião. E a Bíblia diz que Jacó não fez nada. Ele apenas soube. Ele não agiu, ele não tomou providências. Um erro que trouxe consequências para a casa dele. Não estou aqui julgando Jacó de maneira alguma. Ele enfrentou consequências por esse ato de não tratar o seu filho. Mas não deixou de ser ele quem disciplinou o seu filho. Demorou um tempo, foi uma disciplina tardia, cheia de consequências para a casa dele, mas a base da disciplina não mudou. O agente disciplinador continuou sendo o mesmo, o pai. É como lá em Corinto. Lá em Corinto tinha um homem que fazia a mesma coisa que Rúben. Ele relacionava com a mulher do pai dele. E aqueles irmãos da liderança, eles não estavam tratando o assunto. Paulo não mandou trocar os anciãos. Ele mandou os mesmos que não estavam tratando, tratar. O agente disciplinador foi o mesmo. Tiveram prejuízos por deixar aquela situação por muito tempo? Tiveram. Mas o agente disciplinador foi o mesmo. E quem voltou ele para a comunhão foi os que disciplinou. É um princípio de autoridade, que, infelizmente, demorou para ser aplicado, teve as consequências, mas foi, acabou sendo. Rúben foi disciplinado pelo seu pai. Deveria ter sido antes, mas acabou sendo depois. Quando você lê, irmãos, as histórias do Antigo Testamento,
Talvez você pense assim, nossa, mas parece que naquela época o homem não podia ver uma mulher bonita e aí já dava problema. E é mesmo, tem hora que fala, né? Viu que a fulana era formosa e já pegava ela para ser esposa e tomava do marido. Parece mesmo, né? Ser uma coisa bem desorganizada. E talvez você vai pensar assim, nossa, mas talvez Rubens se apaixonou pela concubina, ela era mais jovem, talvez da idade dele, e eles se apaixonaram, né? E vai fazer o quê? Mas na verdade, irmãos, isso aqui não tem nada a ver com amor. Ele não se deitou com ela por paixão, por amor. Se fosse isso, ainda nós daríamos um desconto. Rubens se deitou com a mulher do seu pai porque ele estava confirmando a sua autoridade como herdeiro da casa. Era comum quando o pai morria, o filho mais velho, que herdava tudo, e herdava mesmo tudo, literalmente, ele herdava tudo. Era comum ele reafirmar sua posição diante dos outros irmãos, casando com as concubinas. Só que Rubem fez isso antes do tempo. Ele se deitou com ela, ele estava passando uma mensagem, ele estava dizendo para os irmãos dele, olha, eu vou ser dono disso aqui tudo. Isso aqui tudo vai ser meu. Vocês podem procurar o rumo de vocês. Eu sou o primogênito. Eu tenho direito. Eu sou o maior. É uma rebelião contra a autoridade. Por isso foi tão grave. Por isso foi tratada à altura da rebelião, porque foi contra a autoridade do pai. Quem que você lembrou que pediu a herança antes do tempo, irmão? Você lembrou do filho pródigo. É o mesmo princípio. Uma rebeldia contra o cabeça, contra a autoridade. Os primogênitos na Bíblia, irmãos, eles sempre são ligados àquilo que passa. Sempre. Caim, Esaú, Eliabe, o irmão mais velho de Davi, grandão. Mas não chegou entre os cabeças. Amon, filho de Davi, sempre está ligado à glória do homem. Mas tem um primogênito que a Bíblia diz que ele é a glória de Deus. O primogênito da criação, o Senhor Jesus Cristo. Ele é maior em dignidade, em caráter. Ele também é chamado do primogênito entre os mortos, de entre os mortos. Por que será que ele é o primogênito de entre os mortos se ele não for o primeiro a ressuscitar? É porque ele foi o primeiro a ressuscitar, que nunca mais vai morrer. Como todos serão que vão depois dele. Nesse dia, irmãos, na frente dos irmãos, Rubem foi disciplinado publicamente. É um princípio de toda a Bíblia, é uma doutrina neotestamentária. Não tem doutrina para a igreja no Antigo Testamento, mas tem figuras. Nós vamos usar isso aqui, irmãos, como figura. Não estou dizendo que a disciplina de Rubem ela é a doutrina para a igreja local, mas são modelos, figuras de princípios. Né? Como foi feita a disciplina de Rubem? Nós lemos que Jacó, falando com ele primeiro, reconheceu aquilo que não podia ser mudado. Você é o meu filho mais velho. Jacó reconheceu isso. Ele reconheceu que o pecado, por mais grave que fosse, não mudava isso. Não conseguiu tirar isso de Rubem. Você é meu filho mais velho, não tem o que fazer, nem o diabo pode mudar isso. Por mais que ele tenha atacado a sua vida, destruído a sua reputação, ele não consegue, nós não podemos mudar. Você é o meu filho mais velho. Você foi o que nasceu primeiro. Toda vez, irmãos, quando nós pregamos sobre esses assuntos, irmãos, não é que eu estou aqui ensinando os irmãos a disciplinar, a aplicar a disciplina, não. Tem irmãos aqui que faziam isso antes de eu nascer, e faziam muito bem. Eu sou muito grato pelos exemplos que nós tivemos, né? Mas nós podemos ser aperfeiçoados. Então aqui, revela para nós que a primeira coisa, quando nós vamos visitar uma pessoa que vai passar por um processo disciplinar público, a primeira coisa que tem que ser tratada, que tem que ser levada em consideração, é aquilo que não pode ser tirado. Estuda com aquele irmão a salvação.
Porque pode ser que junto com o pecado, as consequências, ele pode estar com dúvida da salvação dele. Mostra para ele que o inimigo não é capaz de mexer nesses assuntos. Confirma a fé dele. Estuda sobre a filiação, sobre o amor de Deus, sobre a casa do Pai, sobre as bênçãos para aquele que volta. Estude antes, não chega lá com o chicote na mão. Vocês estão entendendo? Não chega lá com o pé na porta. Vamos lá, junto os anciãos, vamos lá resolver aquele BO. Não é assim. Com muito carinho. Veja, Jacó vestiu seu filho com a primogenitura na frente dos irmãos. Ele vestiu ele. Você é o meu primogênito. Mas aí, depois de vestido e apresentado, Jacó mandou ele tirar a roupa da primogenitura. Jacó disse para Rúben: entrega o cetro para Judá, entrega o fogo do sacerdócio para Levi, entrega a escritura da terra, a herança, para José. Que grande homem era esse homem, irmãos. Uma pena que o diabo derrubou ele, o inimigo. O inimigo sempre derruba os melhores, um grande potencial. Como as paixões tiram o melhor do homem, né? Que grande homem! Olha as responsabilidades que seriam dadas a Rúben. Tiveram que ser divididas com 3 homens. Ele faria o papel de carregar aquela família nos seus ombros. O patriarca era assim, ele tinha a responsabilidade de ir à guerra, defender a sua família. Isso ficou a encargo de Judá, porque ele perdeu essa autoridade. O patriarca também tinha a responsabilidade de apresentar a sua família diante de Deus. Ele era um sacerdote, ele fazia altares, ele relacionava com Deus. Isso ficou a critério de Levi. Rúben perdeu a sua autoridade. E ele também herdava a terra, as bênçãos da terra, a bênção da colheita, a bênção do gado. Isso foi passado para José, principalmente para o seu filho Efraim. Um grande homem, irmãos. Nós precisamos considerar solenemente esses fatos. O pecado, como o pecado estraga grandes potenciais. Que grande homem foi aquele que estava caído lá no Éden, o nosso pai, que grande homem. Que o pecado derrubou, que grande querubim ele derrubou dos céus, irmãos. Que grande anjo, coberto com todas as glórias de pedras, de músicas. Ele era um carimbo de perfeição. Tudo tinha que passar por ele, ele era critério. O pecado transformou um grande anjo num demônio. Transformou anjos em seres inomináveis. O pecado tira o melhor de nós. E o que dizer de Davi, irmãos? Matou gigante, matou urso, matou leão, subjugou 6 nações. Quando Salomão assumiu o reino, teve um rei que chegou para ele e disse: olha, eu vou ser seu amigo, respeita o seu pai. Que grande homem! Mas um dia ele estava no terraço da sua casa. E você sabe o que aconteceu. O pecado. Rúben teve que ser despojado da sua glória. E passou por uma disciplina pública. Não serás o mais excelente. Você é, mas não será. Não será. Vamos olhar para um primogênito aqui em 2 Samuel, para nós tirarmos algumas aplicações desses assuntos do pecado. 2 Samuel 13, versículo 3. Tinha, porém, Amon, um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab, homem muito sagaz. Versículo 4. O qual lhe disse: por que tu, de dia em dia, tanto emagreces, sendo filho do rei? Não me farás saber a mim? Então lhe disse Amon: amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão.
o primogênito de Davi, Amon, o herdeiro do reino. Amon estava com a coroa na cabeça, tudo ia ser dele. E esse amigo não era um cristão, não era vamos dizer assim, um crente, ele era um homem mundano. E esse amigo, ele fez talvez uma das perguntas mais assombrosas do Antigo Testamento, uma consideração muito profunda da mente humana, do coração humano. Eles eram muito próximos, e ele chegou para Amon, o primogênito de Davi, e falou assim: olha, o que está acontecendo, Amon? Você é filho do rei, e você está emagrecendo. Como tu, sendo filho do rei, emagrece dia após dia? Como você, sendo filho do rei, meu irmão, emagrece dia após dia? A cada conferência você está pior. A cada mensagem que você ouve, seu coração fica mais duro. A cada hino que você canta, você fica mais surdo. O amigo de Amon falou assim, é como se ele dissesse assim: olha, se fosse o filho do camponês, o filho do moleiro, eu até entenderia ele estar emagrecendo, porque a vida lá fora não é fácil. Mas filho do rei, Amon, você é filho do rei. Você tem tudo. Como que você me explica esse definhamento, essa magreza? Deus te deu tudo, meu irmão. Deus te deu pai crente, Deus te deu mãe crente. Deus te deu a Bíblia traduzida na sua língua. Deus te deu irmãos de fé, que andaram com você, que aconselharam você. Deus te deu a igreja onde você reúne. Por que você está sumindo, ano após ano, cada vez pior, cada vez menor, cada vez menos útil? Como é que você explica isso? O Senhor perguntou para a nação de Israel: o que mais que eu posso fazer por vocês? Eu dei tudo que eu podia dar para vocês crescerem, melhorarem, serem crentes melhores, um povo melhor, servos melhores, maridos melhores, esposas melhores. O Salmo 1 fala disso. Só existem 2 tipos de pessoas: o que é árvore plantada e dá fruto, e os outros que são palha, magros, anoréxicos, raquíticos. Quem é você, irmão? Você é palha, emagrecendo dia após dia, sendo filho do rei. Talvez quando nós ouvimos e é lido uma carta e sabemos de situações de pecado e a disciplina é aplicada e pessoas estão sofrendo, famílias estão sofrendo, e aí você pensa, considera, né? Por que esse irmão, essa irmã não muda, não toma atitude, não sai dessa condição? É tão simples, é só parar de pecar, é só dizer não, chega. Mas sabe, irmãos, quando nós ouvimos essas coisas que estão perto de nós, quando a igreja fica sabendo desses assuntos solenes, nós temos que considerar, não é tão simples assim. Não é tão simples. Talvez nós estamos de fora e achamos que é. Julgamos o irmão, a irmã que está no pecado. E parece ser fácil. Parece só fechar uma porta, mas não é. O pecado é muito embaraçoso, muito complexo, porque ele está ligado ao que nós somos. Por exemplo, a lei dizia que nós não poderíamos adulterar. Aí o Senhor Jesus chegou e disse que, se você cobiçar uma mulher, você já adulterou. O que ele quis dizer? Que o problema não é o que você faz, é quem você é. Você viu que é muito mais complexo do que isso? Não é tão simples assim? Vamos ler um versículo em Isaías, para você entender a complexidade do pecado. Isaías 5.
Isaías 5 e o versículo 18. Ai dos que puxam a iniquidade com cordas de vaidade, e o pecado com tirantes de carro, ou cordas de carro, dependendo da tradução. Isso aqui é o pecado, irmãos. Ele começa com as cordas de vaidade. O que são as cordas de vaidade? É a teia da aranha. No começo, quando nós enroscamos na teia, parece tudo muito simples, muito simplório. É um fio para aqui, outro para ali, parece muito simples de ser tirado, de ser atravessado. E aquilo vai embaraçando no rosto, no cabelo, nos braços, e você vai tirando a teia, e você pensa, isso não vai me parar. Isso não vai me impedir, é só uma teiazinha de aranha. E você vai andando, você vai enfrentando aquilo. Mas tem um momento, e aquela teia se torna a corda que liga o cavalo à carruagem. E aí ela é grossa. Chega o momento, e a teia vira corda. E aí o irmão, quando ele fala que não é fácil, ele não está mentindo. Ele está sendo sincero. Porque não é mesmo. Já foi fácil. Quando era só um fiozinho. Mas agora não é mais. O pecado ficou complexo. Envolve outras pessoas. Envolve gerações. A corda que liga o cavalo à carruagem prende o pecador ao pecado. Não é tão simples assim. Quando nós lemos, ouvimos uma carta de disciplina, aquele irmão não é um indigno, um imprestável, viu? Não é. Ele tem seu valor. Ele está enfrentando momentos difíceis. Rubem tinha o seu valor. Rubem foi o homem que não deixou os irmãos matar José. Foi ele que impediu. Porque o plano era de matar. Quando eles viram ele chegando, eles falaram. Combinaram que ia matar. E ele falou, não, vamos jogá-lo nessa cova. E a Bíblia diz mais. Diz que ele estava planejando voltar lá, tirar José e entregá-lo ao seu pai. Ele tinha o seu valor. Tinha suas qualidades. Uma pessoa que está sendo disciplinada, passando por um processo disciplinar, irmãos, ele tem suas qualidades. Não podemos desprezá-lo. Principalmente se houve arrependimento, houve confissão. Principalmente aqueles que se submetem à autoridade. Temos que respeitar, irmãos. A disciplina, irmãos, nós, dentro do assunto, nós precisamos considerar alguns fatos. A disciplina não serve para ameaçar a crente. Você, quando corrige o seu filho, não corrige para passar medo no outro. Esse não é o princípio da disciplina. São valores mais intrínsecos. São valores mais profundos. Ninguém pode ameaçar a crente com disciplina. Isso não existe. Isso é de uma baixeza enorme. De uma falta de sabedoria enorme. Rasura espiritual. A gente não ameaça. Porque disciplina são coisas solenes. Você está lidando com pessoas, com sentimentos, com famílias, com histórias, com currículos, com reputações. Não é qualquer hora, qualquer momento, de qualquer jeito. São coisas profundas. São conceitos profundos. Toda vez que um irmão é disciplinado, nos comove. A disciplina ela tem um efeito para com a igreja, para com todos os membros. Nós sentimos o que o irmão sente. Você já observou que quando o Senhor Jesus foi falar com Pedro sobre a sua negação, ele disse que Satanás tinha pedido para peneirar todos eles. Você já viu ali? Ele disse assim, ele pediu para vos peneirar. Ele não disse para te peneirar. Ou seja, quando um irmão é peneirado, todos nós somos peneirados. Quando um irmão peca e passa por uma correção, todos nós passamos.
E nós estamos ali com ele, junto com ele, sofrendo com ele, suportando com ele, porque tem que ter esse aspecto do conjunto, da igreja, do corpo. Nós sabemos, irmãos, que há casos de pessoas em grande rebeldia, Paulo falou disso, em que nós temos que afastar deles. Isso acontece tristemente. Mas o afastamento quanto ao disciplinado, irmãos, na maioria das vezes acontece de forma natural. Não é que você tem que impor uma distância física, como se você fosse mais puro do que o disciplinado. Não é assim. Vai acontecer naturalmente, as conversas vão mudando. E a gente fala isso com tristeza, não é? Irmãos que a gente tinha uma apreciação, tinha uma comunhão, de repente está passando por essas circunstâncias, está no mundo, está fora da vontade do Senhor, aí já começam os assuntos tão superficiais, vaca, cavalo, jogo, carro. Não é assim? A gente fica triste. Isso acontece, irmãos. Essa distância acontece. Não significa, quando o Senhor manda nós posicionarmos quanto a essas coisas, não significa, irmãos, que Deus está mandando você sair correndo de um disciplinado. O irmão está disciplinado, ele está chegando, aí sai correndo, trupicando nas coisas, escondendo debaixo da... Isso não é papel de crente, irmãos. Isso não é espiritualidade. Não é o espírito de covardia que está em nós. Não é assim. É um sentimento mais nobre. O afastamento é um afastamento nobre. Porque há o afastamento natural. Um é espiritual, o outro está na carne. Não é um afastamento teatral. Uma encenação. Eu vou mostrar para todo mundo que eu sou puro. Eu vi o disciplinado, eu dei a volta lá para não pegar na mão dele. Isso é o teatro. São atores. É uma pena que assuntos tão solenes são tratados com tanta rasura. Como se dá o arrependimento daquele que passa por uma disciplina, irmãos? Salmos, capítulo 77. Salmo 77, o versículo 9. Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? Eu disse, isto é enfermidade minha, mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Eu me lembrarei das obras do Senhor. Certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Aqui está o protocolo para a restauração de qualquer um que se desvia. Primeira coisa, considerar quem Deus é. Deus mudou? Deus está diferente? Não, Deus não muda. Esse é o princípio básico da restauração. Você olha para cima. O que mudou? Eu mudei. A minha iniquidade que me colocou nessa situação. A culpa é minha, eu assumo a responsabilidade. Então, a atitude. Eu me lembrarei. Me lembrarei do tempo que eu ajudava os irmãos, que eu estava na comunhão, que eu louvava o Senhor com sinceridade. Me lembrei do tempo passado. Sabe, minha irmã, tem hora que a gente pensa assim, por que o Senhor não pega esses que o pai não pode bater mais? Porque já estão grandões. Por que o Pai do céu não chega para perto deles e bate neles e acaba com a vida deles para eles voltar logo? O Senhor tem hora que age assim, né? Deus trata com o desviado de duas maneiras. Ele trata com destruição ou decepção. Tem hora que ele age mesmo, uma doença, um acidente, perca de bens. Tem hora que ele atua assim. Ele destrói a vida da pessoa para ele acordar. Mas, na maioria das vezes, ele age por decepção. A pessoa
que achou que não vivia sem o pecado, de repente ele abre os olhos e pensa: o que eu estou fazendo aqui? O que eu achei que eram grandes prazeres, hoje já não me satisfaz mais. Mas sabe por que Deus não usa a violência, quase não usa a violência para trazer os desviados de volta? É porque a dor, ela não impede que a gente peque de novo. Quem pesca aqui já pegou um peixe com anzol na boca. A maioria já pegou, principalmente em poço. O fato dele ter sido fisgado uma vez e aquilo ter doído, não impede dele voltar para a isca. Ele volta. Ele não aprendeu com a dor do anzol. Então o Senhor toma um caminho mais proveitoso. Geralmente é pela decepção. E aí vai levar algum tempo. Nós vamos ter que ter paciência. Para que a pessoa enxergue que aquilo que ele acha que é muito não é nada. Quando nós lemos a história dos recuperados, a ovelha, a moeda e o filho, ali tem um princípio de como funciona a recuperação de um desviado, de um que está passando por um processo disciplinar. A ovelha e a moeda foram trazidas sem esforço nenhum. A ovelha não deu um passo em direção ao aprisco e a moeda não pode se mexer. Eles foram buscados. Deus fez tudo. Então, 2/3 da história é Deus que faz. Ele vai e traz. Só ele faz tudo sozinho. Mas 1/3 está vinculado à vontade do homem. Há uma decisão que o filho tomou lá no chiqueiro de voltar. Então, o retorno é assim, irmã. Você que está esperando os seus voltar, o retorno vai acontecer dessa maneira. Deus vai buscá-los, ele vai fazer a parte dele. A maior parte do esforço será de Deus. Mas também tem que ter uma intenção do desviado de voltar. Lembrando que, quando você chegar na casa do Pai, ele não ouve propostas. Certo? Ele não negocia com você. Minha casa, minhas regras. O filho pródigo tentou negociar com o pai. Ele disse: eu não ouço sua proposta. Eu te perdoo, mas não quero ouvir proposta. Aqui é do meu jeito. Troca essa roupa que você está fedendo. Rubem foi restaurado, irmãos. Deuteronômio, capítulo 33. Ele voltou para a comunhão. Moisés leu a carta da restauração de Rubem, numa reunião entre o povo de Deus. Deuteronômio 33, versículo 6. Viva Rubem, e não morra, e que os seus homens não sejam poucos. Foi restaurado. Não o que ele perdeu pelo seu pecado. As consequências permaneceram. Mas é uma grande honra Moisés dizer: não morra, ou seja, não pare a sua vida por causa daquela disciplina. Não deixe aquilo afetar a sua carreira cristã. Continue, não morra, viva para o Senhor. Trabalhe para o Senhor. E aqui diz: homens, muitos homens, ou seja, caráter e poder. Muitos homens, força, dignidade. A igreja de Corinto aprendeu com a disciplina, irmãos. E quanto a essa bênção, nós precisamos ainda estudar outras. Quanto a essa bênção, nós vamos terminar lendo o que eles aprenderam. 2 Coríntios 7. Segunda Coríntios, capítulo 7. E o versículo 10.
Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados? Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança. Em tudo mostraste estar puros neste negócio. Esses foram os efeitos que a disciplina daquele irmão promoveu na igreja de Corinto. A primeira coisa foi o cuidado. Eles estavam descuidados. Eles estavam displicentes, achando que estava tudo bem, achando que estava certo. E aquela carta, aquele momento, aquela informação de que o irmão estava passando por uma dificuldade, despertou os coríntios. E eles passaram a ter mais cuidado com o pecado. Esse foi o primeiro efeito. Mas Paulo diz que também produziu apologia. Apologia é a defesa da verdade com ações. Eles se levantaram, os irmãos de Corinto, e disseram: Paulo tem razão, nós não podemos aceitar isso. Isso é errado. Nós precisamos agir, nós precisamos fazer alguma coisa, isso não está certo. E também produziu indignação. É a ira contra os pecados cometidos. Produziu temor. O temor é o medo dos pecados futuros. A indignação é a ira contra o passado. O temor é o medo dos pecados que estão pela frente. Diz que produziu saudade. A saudade é a pressa de voltar de onde caiu para recuperar as boas obras, de voltar para o combate, de voltar para a comunhão. A disciplina tem esse efeito, produz esse efeito. Produziu zelo. O zelo é porque os coríntios, depois daquela disciplina, eles pensaram assim: será que é só isso? Nós tratamos o irmão, mas será que é só isso? Vamos investigar os nossos corações. Quem sabe não é só esse pecado. Quem sabe tem mais dificuldades. Produziu isso neles, um zelo que eles não tinham. E por último, vingança. A disciplina produz vingança? Contra quem? Contra os inimigos de Deus. A igreja de Corinto se reuniu e eles disseram: olha, o inimigo teve vitória aqui, mas ele não vai ter mais. Nós vamos vingar o nosso irmão. Nós vamos lutar com ele, por ele. Nós vamos fazer de tudo para que o inimigo nunca mais tire um de nós. Produziu isso. A disciplina. É necessário, irmãos. Talvez tenha alguém aqui, tem pouco tempo reunindo conosco, acha que a disciplina é uma exposição desnecessária da vida do irmão, das particularidades do irmão. Mas não é. Se você prestou atenção, irmãos, talvez você fique pensando assim: mas qual que foi a bênção de Rubem? A bênção de Rubem foi ser disciplinado. A disciplina foi a sua bênção. Ao não ficar sem correção, ele foi abençoado. Porque o Pai, segundo o escritor aos Hebreus, ele corrige quem ele ama. E a disciplina é uma forma do Senhor manifestar o seu amor. É difícil, é triste, são momentos solenes, são momentos delicados, que tocam profundamente os nossos corações. Eu espero, irmão, que quando você estiver numa ceia e for lida uma carta, que você saia com reverência. Eu espero mesmo que você saia com reverência, minha irmã. Eu espero que lá fora da igreja local, após ser lida uma carta de disciplina, que você sinta a tristeza da família, da igreja, dos irmãos. Cuidado com o que você vai conversar lá fora. São momentos muito solenes na presença de Deus, mas de grande aprendizado para todos. Todos estão sendo peneirados ali naquele momento. E o Senhor tem tido cuidado de restaurar. A disciplina completa, ela é tirar e colocar de volta. Aí a disciplina completa é a restauração. O escritor aos Hebreus diz que a paz, ela brota da justiça. Interessante, né?
A paz brota da justiça. Tem que ser justo para colher os frutos da paz. Precisamos olhar uma outra bênção aqui em Gênesis, capítulo 49, versículo 5. Gênesis 49 e 5. Simeão e Levi são irmãos. Suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entre minha alma. Com a sua congregação minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram um homem e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Esses dois homens, eles tinham uma irmã, filha da mesma mãe, irmã própria. E essa moça, ela andando pela terra onde eles peregrinavam, ela foi seduzida por um rapaz da terra. E acabaram se relacionando antes do casamento. Uma desonra para a família, uma vergonha para a família. Mas o rapaz, ele mostrou uma certa sinceridade e ele estava disposto a casar com ela, com Diná. E quando os irmãos souberam, Simeão e Levi souberam dessa vergonha, eles arquitetaram um plano de vingança, de destruição, porque eles eram sentimentalistas, eles eram iracundos. Tudo em Simeão e Levi estava à flor da pele, eles eram irados, homens irados. E eles arquitetaram um plano, disseram que aceitavam o casamento desde que os homens daquela cidade se circuncidassem. Uma pequena cirurgia, mas que naquela época, sem antibiótico, demorava para sarar, dava febre. E enquanto aqueles homens estavam de cama, eles entraram na cidade e matou todos eles. Levaram as mulheres e as crianças, o gado, e foi uma grande angústia para Jacó naquele tempo. Ele ficou muito triste, muito decepcionado. E nesse dia que os seus filhos ajuntaram, ele tratou esse assunto. O sentimentalismo, os sentimentais, 2 filhos sentimentais. Talvez você pense assim, mas Levi foi escolhido para o sacerdócio. É um mistério, não é, irmãos? É um mistério. Talvez nós poderíamos lembrar das palavras do Senhor Jesus a Nicodemos: o vento sopra onde quer. Só essa explicação para a gente entender que Deus quis que a família de um sanguinário iracundo se tornasse os ministros do tabernáculo e do templo. É um mistério. Mas se tornaram. O problema aqui, irmãos, é a mente. É a mente. A mente que, se não for administrada, vira doença. Eu queria fazer uma ressalva. Nem toda pessoa superficial, iracunda, nem toda pessoa sentimentalista, ela vamos dizer assim, o maior perigo para a igreja. Talvez a gente ache que esses são os grandes problemas da igreja. O irmão que é mais exaltado, é mais sem limite, ele fala, ele enfrenta. Talvez nós achamos que esses são os maiores perigos que a igreja enfrenta. Não é. Eu particularmente, irmãos, eu tenho mais medo desse irmão aqui, ó. Salmo, capítulo 10, e o versículo 10. Salmo 10 e 10. Encolhe-se, abaixa-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras. Esse irmão aqui, irmãos, é o mais perigoso que uma igreja pode ter. Ele é fingido. Ele passa por um humildezinho, que não quer nada. Eu não ofendo ninguém, eu sou um coitadinho. E ele está sempre baixo,
ele está sempre abaixo, mas ele é como um leão prestes a pular na presa. Não é humildade, é armadilha. Esse é o crente mais perigoso que nós temos que lidar, irmão, em toda a nossa carreira cristã. Aquele que se passa por um humildezinho, mas que a hora que ele puder, ele pula na sua jugular. Esse é o mais perigoso. O iracundo são problemáticos, os sentimentalistas. Mas tem uma coisa, se um sentimentalista ele for te prejudicar, é olhando dentro do seu olho. Não será pelas costas. Eles têm coragem, irmãos. Isso nós não podemos negar. Eles têm coragem. Mas não é certo. Não é o caminho que o Senhor escolheu. Mas tudo está na mente. Tudo está na mente daquelas pessoas que constroem narrativas, que se impressionam. Talvez o melhor exemplo, irmãos, que nós temos disso, dessas pessoas que diante de uma situação não conseguem gerenciar os pensamentos, eles tomam seus próprios caminhos através da espada, através da vingança. O melhor exemplo, talvez, que nós temos é Saul. 1 Samuel. Capítulo 20, e o versículo 25. E assentando-se o rei, como das outras vezes, no seu assento, olha onde era o assento dele, no lugar junto à parede. O sentimentalista, irmãos, ele é desconfiado. Saul só sentava encostado na parede. Ele não confiava que pessoas, qualquer um, sentasse atrás dele. Ele era um homem que se impressionava fácil. Ele construía na sua mente narrativas que não eram verdades, mas ele se impressionava com isso e então o tornava muito desconfiado. E até mesmo dentro da sua casa, um lugar de descanso, ele só sentava com as costas na parede. Todo mundo tinha que estar do seu campo de visão para frente. Mas não é só isso. Olha o capítulo 18. Capítulo 18, versículo 10. E aconteceu no outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa, e Davi tocava a harpa com a sua mão. Como nos outros dias, Saul, porém, tinha na mão uma lança. Ele sempre tinha na mão uma lança. Por isso, irmãos, que Jacó, ele falou assim para Levi e Simeão, no seu secreto conselho, ou seja, dentro da sua cabeça, eu não entro. Eu não entendo o que passa na sua cabeça. Porque a sua cabeça é o seu pior inimigo. Você que está pensando isso não aconteceu. É você que está pensando. É a sua mente que está fazendo você imaginar coisas. Ele sempre tinha uma... Sabe o que é sempre ter uma lança na mão? É quando nós somos ofendidos. E aí, você fica pensando assim, se o irmão mexer comigo, se ele me procurar, eu vou falar isso. Mas aí o irmão não te procura. Mas você não solta a lança. E você fica matutando, pensando, se preparando para o combate, que você não sabe nem se vai acontecer. Mas você se prepara. Eu vou falar isso, e você decora aquelas palavras. Eu vou falar isso. E você fica bom naquilo. E o dia que encontrar, você vai falar sem ver. Vai sair pela sua boca fora, sem você ver. Porque já estava preparado, você montou, você se preparou para aquele momento. E a lança sai e você nem vê. Assim era Saul. Ele se preparava mentalmente para os combates mentais. Impressões, minha irmã, talvez o inimigo tirou a sua paz antes de começar as conferências.
Uma irmã que passou por você e não te cumprimentou, ou cumprimentou de um jeito que não é o dela, e você ficou pensando, será que aconteceu alguma coisa? Será que eu fiz alguma coisa? E você está perdendo o melhor por causa de uma coisa aí nos seus conselhos. Isso é da sua cabeça, minha irmã. Isso são impressões que você teve. Isso não é real. Não é. Não deixe o inimigo tirar a sua paz. Principalmente num ambiente desse. De proveito, de alegria. Não deixa, meu irmão. Não deixa. Mas aí, ele também diz, na sua congregação, minha glória não se ajuntará, né? Se ficasse só na mente, irmãos, estava bom demais. O problema do sentimentalista é que ele monta uma narrativa na mente dele e ele começa a viver aquilo como se fosse real, como se fosse o mundo real. E quando ele está entre os irmãos, quando ele está no meio do povo de Deus, ele não sabe ser outra coisa. Ele é a sua mente. Ele é os seus próprios sentimentos. Irmãos tão queridos, tão fortes. Olha o vigor de Levi no tabernáculo, irmãos. Eles eram homens fortes. Eles tinham energia, e o crente tem que ter. A igreja não é uma sopa sem sal, sem graça. Nós temos que ter força, discernimento, ânimo. Existe uma ira necessária para a condução do povo de Deus, mas tudo sob controle da vontade do Espírito. Tudo controlado pelo Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo trançou um chicote, mas ele derrubou só as mesas, apenas as mesas. Ele não derrubou o cambista. Ele amava o cambista. Desde que ele se recuperasse, desde que ele enxergasse que ele estava errado no lugar errado, ele derrubou o que eles faziam, tentando recuperar quem eles eram. Mas no sentimento humano, nós derrubamos todos, passamos por cima de todo mundo. É muito triste essas coisas. Tem acontecido cada vez mais. Já foi falado aqui, o inimigo tem atuado nessas áreas da mente. Hoje tem dispositivos para entrar na nossa mente, nós nem percebemos. Tudo é muito manipulado. E isso traz, né, para o seio da igreja problemas. Talvez alguém pode estar pensando, será que é possível uma pessoa ser transformada como a tribo de Levi foi? Eles eram instrumentos, né, as suas espadas. Veja que Jacó falou, irmãos, que o problema não era a espada. É que eles usaram ela para as coisas erradas. Instrumento de violência. O problema não é a espada, é o que você faz com ela. O problema não são os seus sentimentos, a sua força, o seu ânimo, a sua apreciação. O problema é para onde você direciona tudo isso. É para o peito só de um irmão? Só de uma irmã? Ou ela é multifocal, ela é generosa, atua em várias áreas, em muitas frentes, é como a túnica de José, cheia de cores. Nós precisamos de diáconos, a igreja precisa de irmãos que têm essa multivisão. Um ânimo, uma força, uma energia, como os filhos de Levi tinham. Mas ela é ali, ela é um pouco aqui. Ela não é direcionada, unilateral, né? Porque aí é uma mente doente. É uma mente que vai causar um prejuízo. Tem salvação, irmãos, para esses queridos? Para nós, que não administramos bem o nosso comportamento? Tem salvação? É claro que tem. O Senhor adequa todas as coisas para o seu uso. A família dos assassinos, quando foram tratados à altura da graça de Deus, as suas espadas agora estavam cortando os bois, os cordeiros, derramando sangue para a justiça, para a justificação. Não sangue de vingança, sangue de perdão, de reconciliação. Você já viu aqui em João capítulo 9, talvez nós lemos esse versículo rapidamente e nós não consideramos um detalhe que está aqui. João capítulo 10, o versículo 9.
Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Você já tinha visto isso aqui, minha irmã? Jesus, não é errado pregar que ele é a porta para o céu, né? Mas ele não é a porta do céu. Ele é a porta do caminho para o céu. E aí você entra por ele, está escrito aqui, você entra, mas aí você sai. Para onde? De volta para o mundo? Não. Você sai para a sua nova vida. Ele é um portal, meu irmão. Ele é um portal para uma nova experiência, para novos rumos, para novos pensamentos, para novas ideias, para novos relacionamentos. Entra e sai. Tem pessoas que entraram por Cristo e foi direto para o céu? Teve. O ladrão, por exemplo, é um deles. Mas nós que continuamos vivos, ele é o portal para uma vida transformada. E nós podemos melhorar, mudar, sermos diferentes. Podemos. Ele nos dá condição, é por ele. Entramos e saímos. E somos alimentados e somos moldados. E o Senhor tem tido cuidado de nós. Não subestime a sua capacidade, minha irmã. Você tem enfrentado bloqueios mentais, dificuldades de relacionamentos. Isso é muito comum. Você tem enfrentado dificuldades na alma, doenças profundas. Mas isso não é o fim. O Senhor pode cuidar de nós, nos restaurar, nos dar dignidade. Como a família de Levi, irmãos, se tornou digna. Que ministério digno. Daquela família veio um Moisés, veio um Arão. Quem diria? O dia que eles chegaram com os bois e Jacó falou, vocês são loucos. Vocês estão ficando loucos. Onde eu vou colocar? Onde eu vou colocar o meu rosto? Para onde nós vamos? Vocês mataram a cidade. E de repente chega aquela família santificada, diante do altar, a serviço do povo. Todo mundo que queria se apresentar diante de Deus tinha que passar por um levita. Como o Senhor transforma, como o Senhor restaura, como o Senhor dá dignidade a todos nós. Para nós mudarmos, irmãos, talvez você já ouviu isso muito, que nós morremos com Cristo, é uma doutrina do Novo Testamento, o apóstolo Paulo ensina isso, principalmente aos romanos, de que nós podemos ser uma pessoa diferente, porque nossa natureza antiga morreu com Cristo, e nós nascemos. Você já ouviu isso várias vezes. Mas uma coisa que a gente esquece, irmãos, na hora de identificar com a morte de Cristo, eu também quero morrer com Cristo para mim ser uma pessoa diferente. A gente não pode esquecer, irmãos, que a morte do Senhor Jesus foi voluntária. Ele quis morrer. Você tem que querer mudar. Essa transformação tem que ser voluntária. Como a morte de Cristo. Se você quer se identificar com Ele, você tem que querer. Você tem que desejar ser uma pessoa diferente. Você tem que enxergar que do jeito que está, esse gerenciamento de sentimento, de ideias, não está bem, não está dando certo. E outra coisa, a morte do Senhor Jesus foi uma morte violenta. Ela não foi bonita de se ver. Ela foi chocante. Um grande peso abateu sobre o Senhor Jesus Cristo. O seu corpo enfrentou grandes tribulações. Se você quiser mudar, será uma transformação violenta, como a morte do Senhor Jesus foi. Não vai ser bonito, meu irmão. Se você entende que a sua mente hoje trabalha contra o povo de Deus, a seu favor, construindo narrativas, ideias, desconfiança, isso está trazendo um prejuízo para você, para sua família. Você que pôs isso na cabeça, isso não está acontecendo. E você deseja se livrar disso, será com muita violência, como foi com o nosso Senhor. Será com açoites e cravos.
será com derramamento de sangue e lágrimas. Queria ler com os irmãos um último versículo, em Êxodo. Êxodo capítulo 35. Êxodo 35 e 10. E venham todos os sábios de coração entre vós, e façam tudo o que o Senhor tem mandado. Do versículo 11 para baixo, ele vai listar o que era para essas pessoas fazerem. Coisas, obras preciosíssimas. O tabernáculo, seus utensílios. Instrumentos de glória que representavam o próprio Senhor Jesus na terra. Quem são essas pessoas, irmãos, que foram convidados? Venham todos, sábios de coração, e façam tudo que o Senhor manda. Quem são esses que são convidados para a obra? Quem eram eles? O que eles faziam? Qual é o currículo dessas pessoas que hoje estão capacitadas para a obra? Eram os fazedores de tijolos. Era tudo que eles sabiam fazer. Foi tudo que eles fizeram por mais de 400 anos no Egito. Só sabia fazer isso. Só sabia fazer tijolo. Mesmo assim, o Senhor está chamando. Venham. Eu vou colocar uma sabedoria no seu coração, na sua mente. Eu vou transformar você. Você estará apto ao serviço. Talvez essas coisas, irmã, tenham impedido você de desfrutar do seu casamento. Desfrutar das bênçãos dos seus filhos, dos seus netos. Tudo aqui, ó. No conselho secreto, tudo aqui. Isso não é real, isso não é a vida real. Venha para uma vida mais nobre. Para uma atividade mais nobre, para um propósito mais nobre. Sabe qual que foi a solução para que Simeão e Levi nunca mais fossem instrumento de destruição? O Senhor é muito sábio e Jacó deu a receita na sua bênção. Ele falou assim: eu vou espalhar vocês entre as tribos. E espalhou mesmo. Simeão teve a sua porção dentro de outra tribo. E Levi acabou que nem porção teve, eles viviam entre as tribos. O ministério sacerdotal. Eles não tinham terra, a herança deles era o Senhor, e eles estavam para aqui e para ali, nas cidades que o Senhor designou. Eles não plantavam, eles não colhiam. E eles dependiam dos outros. Imagina um sentimentalista, uma pessoa que só pensa em si mesmo, que constrói narrativa, que acha que está todo mundo contra ela, que acha que o mundo está contra ela, ser ordenado a depender dos outros até para comer. É um ótimo remédio. Moisés disse para Arão: confia, Arão. Os homens vão trazer a comida. Acende o fogo de manhã. Não deixe ele apagar. Os seus irmãos, confia nos seus irmãos, Levi. Confia que eles vão trazer a comida. Eles vão sustentar vocês. A família de Arão, todos os levitas, eram sustentados. É uma pena, irmãos, que o povo que foi chamado para uma grande comunhão tem vivido tantos atritos por coisas banais. É uma pena. Mas o Senhor ainda está nos dando um tempo, oportunidade, para nós superarmos isso, para maiores glórias, para as coisas mais grandiosas. E o melhor jeito, irmão, de você, minha irmã, parar com essas suspeitas infundadas, é você misturar com o povo de Deus. Você vai descobrir que você não é a única que sofre, não é a única que chora, não é a única que perdeu, não é a única que ainda está esperando resposta de oração.
Você não é o único irmão que está passando por dificuldades financeiras. Você não está sozinho. E você precisa ver a tristeza do povo, a luta do povo, para você ser solidário, e você sair desse casulo que você construiu. A congregação está aí. Trabalho, serviço, visitações espirituais, ajuda, socorro. Mas o bloqueio está na mente. E o Senhor não está nos conselhos secretos. Não está. Mas ele esteve com Levi quando ele andava no meio do povo. Quando ele escutava as confissões. Imagina, o dia que Jacó condenou seus filhos, eles falaram assim, mas o que nós íamos fazer? Nós íamos deixar nossa irmã ser tratada como uma prostituta? Eles fizeram o argumento era esse. Um senso de justiça. Um senso inflamado de justiça. Nós íamos deixar esse sujeito tratar nossa irmã como uma prostituta? É justo? Não é justo. Por isso nós fomos lá e matou todo mundo. Aqueles homens, aquela família foi colocada dentro do tabernáculo. E todo dia chegava um pecador. Todo dia. Todo dia. Um era o mínimo. Chegava um monte. E eles tinham que ouvir. Eu fiz isso. Eu fiz aquilo. Eu cobicei. Eu pequei, eu menti. Eu errei. Todo dia eles tinham que ouvir a tristeza do homem, a angústia do homem, a miséria do homem. E aí eles pegavam a espada e matavam o cordeiro. Viu, irmã? Você tem um chamado, um ministério no meio do povo de Deus. É com espada mesmo. Mas é a espada da dignidade. É a espada que traspassa o Calvário, que coloca os nossos pensamentos num sacrifício maior, numa vida melhor, num projeto melhor de Deus. Que nós sejamos transformados à altura. O Senhor está necessitando de homens e mulheres conscientes do seu chamado, mas à altura do ministério tão maravilhoso que é o ministério sacerdotal, que é você colocar o povo de Deus, levar o povo de Deus à presença dele, representando o povo de Deus, com orações, com súplicas, visitando, orando pelos irmãos, estudando com os irmãos, aconselhando as irmãs umas às outras. Amém.